Oi, 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 Carol, bom dia. bom dia. Carol, não consigo falar com você e não achar você a cara daquela que eu sempre falo. Como que é a Carla Dias? Você é muito Cada Carla dia. Dias. Pois é, Fran, eu confesso que desde que tu falou, eu olho pra ela e lembro de mim, mas eu não acho parecida. Não, vai ser até bom para manter a audiência. As pessoas vão entrar e falar assim: olha, foi sério, tá conversando com uma pessoa famosa. Temos uma presença ilustre. Presença ilustre, temos aqui uma pessoa famosa, global. Ô, Carol, brigadão por aceitar vir falar de você, porque é tão difícil a gente ter coragem, né, de falar da gente. Uma coisa é a gente falar do nosso trabalho, né? Outra coisa é falar do movimento nosso pessoal, né? E falar ao vivo, assim, né, Fran? Falar, 7 da manhã. certo? Não é qualquer coisa, né? Às 7, sem nada, sem nenhum uso de ajuda de substância, é difícil mesmo. Mas obrigada, viu? Porque assim como a tua história. Olha só lá no PNP, no nosso grupo, quantas pessoas fizeram e estão querendo fazer, né? Esse movimento de voltar para a clínica, de resgatar. É resgatar um sonho, né, Carol? É, claro, tirando aí, né, Fran, a brincadeira do desafio das 7 da manhã, do tá ao vivo, mas ao mesmo tempo é gostoso, né? Apesar do desafio, poder compartilhar um pouquinho, porque é isso, eu sei o que é viver, né? Essa coisa do vou mudar, não vou mudar, por onde é que eu começo, o que que eu faço, né? Então, acho que é gostoso também poder compartilhar Eu e acho. ajudar. Porque eu acho que é compartilhar a esperança. Né? Exato. Eu já atendi no passado, hoje as minhas pacientes já estão mais assim achadas, as psicólogas, né? Mas eu já atendi muita psicóloga no passado, inclusive colegas minhas mesmo, que vinham fazer processo comigo, porque tinham esse medo de primeiro assumir que queria ter continuado na psicologia, mas a carreira levou para outros rumos. E segundo, porque falavam, quem sou eu para voltar? Eu não vou conseguir paciente, eu não tenho know-how necessário, eu não sou uma pessoa qualificada porque eu fiquei esse tempo todo fora da clínica, né? E é muito interessante porque a clínica, para mim, eu mesma fiz esse movimento. Então, eu sei o que é esse movimento, né? Fiz ele há 12 anos atrás. Falei, eu preciso ir para a clínica. Eu nunca queria ir para a clínica. Eu não fui aquela psicóloga que me formou querendo clínica. Muito engraçado. E, de repente, eu comecei a sentir essa necessidade de estar ali junto com o paciente, de escutar as histórias individuais, sabe? De ir fundo, porque fundo, fundo, fundo mesmo, você só vai na clínica, né? Esse aprofundamento no outro é na clínica. Então também eu sei como que é esse processo e eu sei que a gente precisa de gente junto, né? Exato. E Que eu vou te dizer. sozinho é difícil. E eu vou te dizer, Fran, que comigo não foi diferente, né? Na verdade, eu fiz psicologia, mas quando eu comecei a psico, eu já trabalhava na área organizacional, porque eu comecei a trabalhar na área organizacional em RH com a parte administrativa. Então, foram 15 Hum, anos na área organizacional, porque eu fui do administrativo, a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né? E por fim, eu atuava como consultora interna de RH, sendo então parceira de negócios das áreas, trabalhando no desenvolvimento de líderes e de equipes, né? uhum. Então, foram 15 anos nessa trajetória e quando eu comecei a psico, eu já estava na área administrativa. Então, na minha cabeça, eu fui fazer psico, eu gostava, eu queria entender de desenvolvimento humano, mas eu estava satisfeita com a área organizacional. Para mim, a carreira estava ali, eu ainda fiquei É muito porque a feliz. gente ganha bem, né? Você tem um Super reconhecimento, remunerado. tem um glamour dependendo de onde a gente trabalha. Você viaja, né? Você se Sim, veste lá bem. Então tem um glamour, uma glamorização, assim, que nos ajuda a permanecer. exato, e nesses 15 anos foram em 13 empresas que eu trabalhei, trabalhei em instituição financeira, trabalhei em indústria, e eram Ah, grandes então tinha empresas, muito. Uhum. empresas de mais, uma das empresas mais de 20 mil colaboradores, né? Então, Uhum. assim, era um negócio, para mim, estava tudo certo, assim, e eu gostava e fiz psico para isso. Durante a faculdade, nos estágios, eu fiz clínica, né? Gostei, não vou dizer que eu não gostei, eu gostei, mas assim, para mim, enquanto carreira, eu estava satisfeita com a organizacional e era isso, né? Uhum, uhum. E
Inclusive, assim, quando eu olho para a vida pessoal, eu sou casada há 17 anos, né? E quando eu olho para a vida pessoal, o que que era a minha ideia? Credo, Não, Carol, você dorme no formol. sim, eu tenho carinha de novinha, né? Que bênção nessa vida. Em alguns momentos eu já briguei um pouco com isso, mas hoje eu sou muito feliz. Sim, e assim é a nossa vida, né? Exato. E eu sou casada há 17 anos e o que que a gente conversava aqui em casa e eu pensava, né? Não, primeiro eu vou me estruturar na carreira, eu quero ter uma boa carreira, eu quero estar bem profissionalmente para depois a gente poder pensar em ter filhos, né? Então Uhum. essa era a minha visão e aí eu mergulhei no trabalho e era trabalho dia e noite, tinha essa disponibilidade, estava tudo certo. Me formei feliz, né? Só que, né, quando chegou a gestação, né, na verdade hoje eu tenho o Joaquim, que tem 2 anos e 9 meses e que faz parte, quem é mãe sabe o quanto os filhos nos ajudam a impulsionar essas Uhum. mudanças, né? Mas antes do Joaquim, eu tive 2 perdas gestacionais. E Uhum. viver as 2 perdas gestacionais trabalhando na organização não foi nada fácil. Não foi fácil e eu acho que Ai, toda. Carol, sinto muito. Sim, Fra, não é fácil e hoje eu consigo conversar e falar sobre isso, mas não foi fácil viver isso e não foi fácil viver isso na área organizacional. E daí me Uhum. passou mil coisas na cabeça de tipo, meu Deus, eu organizei a minha vida para trabalhar e ter uma carreira e depois ter filho, sendo que era um sonho ter filho, e quando chega esse momento, eu tô na área organizacional, eu tenho 2 perdas e aquele acolhimento que eu necessitei e que eu desejei e que durante a minha trajetória eu tentei trabalhar com as pessoas, eu não encontrei. Não recebi. Foi muito Uhum. difícil. Foi muito É difícil. interessante como que na organização esses assuntos, os mais humanos, viram tabu, as pessoas não conseguem falar e eles viram assuntos evitados. Perda gestacional é um, puerpério é outro, dificuldades na gravidez é outra. A mulher sente muito isso. O homem que acompanha a mulher deve sentir também. Não existe espaço dessa dor, né? A organização ainda não dá espaço para algumas dores, como se essas dores não existissem. Exato. A própria desmotivação também não. É uma dor que não existe, né? E o que que aconteceu, né, Fran? Quando tu tá na área organizacional e tu tá lá, tu mesmo diz, né? É produtividade, é foco no resultado, né? É todo mundo. E eu trabalhava com as equipes e com os líderes em busca disso. E a hora que isso Uhum. aconteceu comigo, eu não consegui encontrar essa acolhida, eu percebi em mim uma queda muito grande. Né? Foi uma queda de entregas muito grande. E ao mesmo tempo e como tu diz, uma solidão, porque com quem eu vou compartilhar isso, né? Não que eu não tenha compartilhado, eu falei o que aconteceu, mas assim, com quem eu vou compartilhar isso realmente que tá aqui dentro que eu tô O sentindo. processo da dor, né? O luto da. Então, ali que eu comecei a pensar, né? Acho que preciso olhar para minha carreira. Mas, enfim, veio minha terceira gestação, foi a gestação que segui trabalhando na organizacional até o fim. Também não foi fácil trabalhar, porque, como eu tive essas perdas, eu tinha ali a história que acabou me acompanhando e que trouxe uma ansiedade para minha gestação, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo seguiu. Porém, depois que o Joaquim nasceu, aí eu parei e pensei assim, não vou voltar. E naquele momento eu pensei, não vou voltar. E aquela coisa, meu Deus do céu, tô aqui com esse bebê, com essa criança recém-nascida, quero ficar aqui, quero cuidar. E foi uma das coisas que depois na neurociência eu entendi, né, Por que quê? sim, o meu cérebro estava planejado para aquilo, né, mas ele estava Uhum. tão focado e considerando a experiência que eu tinha tido anterior, ali eu tomei a decisão, não vou voltar. Mas para uma pessoa que passou a vida inteira pensando, vou estruturar minha carreira para depois ter filho, tomar essa decisão não foi fácil. Mas ao mesmo tempo eu estava ali, só que ali eu comecei. E agora? O que que eu faço? A partir daí eu vou para onde, né? Uhum. Mas daí eu fiquei, Débora, ali muito conectada com a maternidade, então eu comecei a ler, comecei a estudar, busquei alguns cursos, fui para a teoria do apego, e daí era engraçado que eu tenho colegas, né, da psico, que a gente tem muito contato até hoje, que às vezes eu dizia, Gurias, o que que aconteceu? Não sei se eu não estava nessa aula ou se a gente não teve, porque eu não lembro disso da faculdade. Eu não Será que eu tive, eu dormi? não tive.
Então, eu compartilhava muito. Eu não Agora lembro. diz que já tem, né? Em algumas. Você se formou em que ano, Carol? Eu me formei até não faz. Quer dizer, foi em 2018, fazem 6 anos, não faz tanto Ah, tempo. não, é atual a tua. E É, não não faz teve tanto também. tempo. Algumas coisas que eu fui lendo, explorando ali Bowlby, eu não lembro, né? Por isso que eu dizia para as gurias, eu não sei se eu não tive ou se eu dormi, eu brincava com elas. Porque como Não, eu acho que não. focada no organizacional, eu tinha essa né, equilibrar a faculdade não foi fácil, né? Porque eu já trabalhava. Não. Enfim, Fran, e daí foi que decidi não voltar e fui estudando, né? E daqui a pouco eu me dei conta, disse, meu Deus, eu pausei minha carreira e agora eu não sei por onde é que eu começo, não sei para onde eu vou. E eu fiz uma mentoria num programa gratuito até para mulheres e nessa tive uma mentora muito bacana e essa mentora ela me fez ver que não, a carreira não é só tu tá lá trabalhando o dia a dia, acordando, batendo ponto, né? A carreira é muito mais do que isso. E viver a maternidade, tudo que eu estava estudando, tudo isso viver e experienciar é carreira, né? É. E eu comecei a pensar, opa, acho que Carreira é aqui uma extensão de quem nós somos, né? Então, se a gente evolui para qualquer outra carreira que vai usar aquela evolução. exato, e daí aquela coisa do nunca fui pra clínica, né? Já tô com 38 na época ali, já tô com 38 anos, 37, daí fiz 38, nunca fui pra clínica, como é que vai ser, né? Achava que já tinha passado esse tempo. E quando ela me ajudou a olhar, e é engraçado, né, Fran, porque durante a minha trajetória, eu trabalhei muito com líderes e equipes, ajudando eles a olhar a carreira deles. Só que a Sim. nossa é diferente, né? E ajudei eles a planejar e sempre defendi isso, o quanto é importante, e ainda defendo que é importante que tu possa planejar e fazer isso aos poucos. Mas comigo não foi como aconteceu. Eu não tive o planejamento, simplesmente, né, Foi. fui viver maternidade e depois fui me reorganizar. E fiz os cursos e tudo, mas eu não tinha essa segurança de ir para clínica, como tu diz. Quem era eu na fila do pão, né? Era eu na organizacional, mas e na clínica? E tão sozinho, né? Eu bato nessa tecla porque como eu não sei se as pessoas que estão aqui sentem isso e eu não sei se outras profissões têm isso. Mas como é solitário a psicologia. Porque ou as pessoas estão competindo, ou elas estão se defendendo dentro da sua perspectiva de abordagem, ou elas estão só. Você sentia essa solidão essa solidão clínica, né? De trabalho? Eu sentia, inclusive, como tu falou agora, pela questão da abordagem. Porque eu não fui uma pessoa que durante a faculdade, eu iniciei a faculdade, não sei qual abordagem eu vou seguir. Até o meio eu vou descobrir. No meio eu pensei, no final eu vou descobrir. Quando chegou o final, eu não tinha uma abordagem definida. Sim, Não e é eles falam muito que a gente precisa ter uma abordagem. Você sabe que eu nunca concordei com esse negócio que a gente precisa ter. Eu falo, mas o ser humano é tão complexo, né? Ele não vai se encaixar numa abordagem só. E era isso que eu sentia, assim, eu me identificava com vários pontos de várias abordagens, eu concordava, eu discordava, eu gostava, mas eu não me sentia uma abordagem específica. Então era mais um ponto, né, além do que eu comentei já, ainda abordagem, que eu não tinha uma abordagem definida. Ah, ok, vou para a clínica. E qual abordagem tu atende? Pois bem, Pois posso dizer é, que a abordagem Carol do que eu vivi na vida não tinha isso, não né? pode. Fui um pouco segura para isso, né? Uhum. E, enfim, então foi assim que eu fui, né, traçando o caminho, até que eu cheguei em ti na neurociência, né? A neurociência, através de alguns cursos que eu fiz, quando teoria do apego, também educação empática, foram formações que eu fui fazendo, lá se falava na neurociência, mas eu não tinha entrado no mundo da neurociência. Até que, eu não sei, Fran, se foi através de um desses cursos, num patrocínio de Instagram, alguma coisa, tu apareceu e eu resolvi seguir. Meu Quando patrocínio apareceu, é bom, meu marido que é bom, faz. é bom. Daí comecei a participar do gratuito e foi logo depois que eu Você comecei que participou eu de já uma semana neuropsia, não eu fez? participei da neuropsia e eu participei da semana neuropsia ali, eu decidi, eu preciso. Inteira. E você fez o Driblando Exaustão gratuito também, não fez? Foi naquele, quando eu comecei, né, que eu Antes, você ganhei o entrou pelo Driblando driblando, Exaustão. exato.
E eu disse, é aqui que eu preciso estar. E entrei, mas ainda, Fran, assim, quero isso, tô mudando, nova, mas ainda não sei por onde eu começo. E daí foi muito bacana, porque no PNP eu consegui. Bom, eu fui com a expectativa das aulas, né? Ai, das master aula. E daí poder entender de desamparo e trauma e vínculo, que assim, ó. Ô, Foi Carol, mas muito deixa eu te bacana. perguntar, porque tem muita gente aqui que vai participar da Semana Neuropsi. O que que aconteceu com você na semana, você lembra? Eu nem sei o que que a Carol vai responder, porque ela pode responder nada, tá? O meu risco aqui. Não. Na verdade, Fran, eu não vou te lembrar exatamente, mas eu lembro que eu tinha muito desejo de assistir. Eu assisti um dia, eu tinha muito desejo de assistir outro dia. A tua didática, para mim, clareava muito, né? Eu entendia tudo que tu dizia, eu pensava, porque na minha cabeça a neurociência era uma coisa muito distante, era uma coisa muito difícil que precisava de muito estudo. Mas na Uhum. Semana Neuropsi, eu vi que aquilo se tornou simples através da tua fala, através da tua exposição. Se tornou acessível, não era uma coisa de outro mundo. Não Entendi. acessível e ao mesmo tempo para mim parece que ia conectando com aquilo que eu sentia falta. Não sei muito bem como explicar, Sim, né? foi preenchendo os questionamentos que você tinha durante a carreira de psicóloga. E eu vou te dizer que foi isso, assim, na semana Neuropsia eu decidi que eu precisava entrar no PNP. E confesso, eu não sabia nem como é que eu ia fazer para pagar naquele momento, mas eu precisava entrar, sabe? Eu tinha esse desejo e entendi que ali eu ia encontrar. E realmente, assim, como eu estava comentando, foi muito bacana, mas as aulas e tudo, assim, me abriu um campo, me abriu um leque, que eu disse, meu Deus, eu posso sim atuar na clínica, sabe? Tudo aquilo, toda aquela história que eu estava me contando, que, que eu não tinha essa experiência, porque afinal de contas eu sempre fui pela organizacional, através do que eu estou ouvindo aqui, eu estou vendo que não, eu posso sim, né? Então, Ô, isso Carol, o PNP mudou tua vida. mudou. Mudou, Fran, mudou porque eu fui conseguindo encontrar esse caminho, né? E daí, não só as master aulas, mas quando eu fui pro Entre, que eu acho que aí foi Entre bacana, o Entre nós. Nós para Nós, que a gente tem hoje, inclusive, Tem né? hoje, tem hoje. Foi quando eu me dei conta que não era só eu que vivia muitas inseguranças, e não era só eu Uhum. que tinha muitos questionamentos, né? Então, Que é opa, esse senso de comunidade, né? Que a gente está tentando construir ali. poder encontrar um grupo, né, que possa ser muito transparente e dizer, tô inseguro aqui, tô com receio aqui, tô com dúvida por onde é que eu vou. Então, né, não só que eu queria dizer, não só as aulas, mas como essas outras oportunidades. Daqui a pouco ter oportunidade dentro do PNP da mentoria, de poder discutir Uhum. um caso, né? Foram coisas que foram me mostrando que não, eu tenho sim condições, eu posso, e ao mesmo tempo eu tenho um grupo e uma prof a quem Uhum. pedir suporte, pedir, né, se eu preciso desse auxílio. Eu não tô Sim. sozinha, né? E acho que essa visão de estar na clínica mais solitária, aí acabou que eu percebi que não precisava ser assim. E Ai, é daí tão fomos. lindo isso, né? Porque você sente que tem um batalhão junto com você, né? Exato. E daí fomos pro passo a passo, né, Fran? Me dei conta que eu precisava ativar meu CRP. Como eu nunca atuei, Nossa, nem isso você tinha coragem de tinha fazer. na O CRP é organizacional. algo assim, né, simbólico na nossa carreira clínica, né? Eu também fiquei muito tempo sem ativar o CRP. E aí, quando eu estava na organização, isso foi em 2009, tinha acabado de casar, o que me despertou foi o casamento. Foi no casamento eu encontrei esse lugar de posso ser eu mesma, sabe? Então agora eu posso seguir os meus sonhos sem pensar no que meus pais vão pensar, enfim. Então foi em 2009. E aí eu falei, bom, a primeira coisa que eu falei, eu vou ativar meu CRP. Olha que coisa simbólica, né? Eu não tinha nada ainda, aí que eu fui estudar, fazer TCC naquela época, tudo, mas a primeira coisa foi, vou ativar meu CRP. Não que o CRP faça muita coisa para nossa vida, mas ele é importante para a gente poder atender. E necessário para poder atender, né? Sim, tem que ter CRP para poder atender. E necessário. E é engraçado porque parece simples, né? Tá, vou lá retirar o meu CRC. E ele é simples de fazer, né? Se É, tu fazer. Só que quando a gente vai internamente, tem todo esse processo, né? Todo esse tem. processo. É isso que eu quero, eu posso, eu tenho suporte, eu sei a quem recorrer.
Então, né, tem toda uma construção por trás. O processo é simples, mas tem uma Sim, construção. E o é. PNP me ajudou nessa construção, né? E, e foi que eu ativei o CRP, e daí, bom, agora, né, para onde é que a gente vai? E daí fui juntando tudo, né? As necessidades que eu senti enquanto funcionária, enquanto as perdas gestacionais que eu tive, enquanto a minha As gestação, dores, né? Uhum. a chegada do meu filho, tudo isso, fui juntando tudo que eu fui estudando. E faltava, apesar de ter ali o passo a passo e ter o CRP na mão, ainda faltava aquele, né, aquele start que era o da segurança e da coragem. E Sim. daí, quando tu diz assim, o PNP mudou tua vida, eu acho que aí foi um ponto muito importante, né? Porque a união de tudo isso, claro, né, Fran, com os outros estudos que eu tinha, com a Sim. trajetória, eu não nego nada. Eu acho que tudo Uhum. faz parte, tanto que eu sigo, eu tô no PNP, mas eu também sigo estudando, né? Porque eu acho que tudo isso Uhum. é uma construção e faz parte, é importante. Mas eu posso dizer que esse start do eu escolhi a psicologia. Eu percorri vários trajetos, seja no organizacional ou até depois, estudando a área parental. Quando eu encontrei o PNP, foi que eu voltei a conectar com a psicologia, sabe? Eu senti isso, assim. Então, eu até já estava trabalhando com mãe, eu já estava na área parental, através de outras formações que eu fiz que eram fora da psico. E quando eu cheguei no PNP, eu disse, tá, mas para aí, eu não preciso desconectar. Eu não preciso trabalhar na área parental com formações que eu fiz, sendo que eu já tenho uma formação em psicologia, sendo que eu tenho todo esse conhecimento. Então, o sentimento é esse. Escolhi a psico, fiz uma trajetória, sempre olhando para desenvolvimento, tudo, mas o PNP me ajudou a, eu sou psicóloga, a conectar isso de novo, assim, sabe? Uhum. E com orgulho, porque você tem, quando você fala, vem orgulho, bonito, até a pessoa falando, lindo testemunho, eu já estou te seguindo. É muito legal de ver, né? Você vê. E é interessante porque eu acho também que quem não é psicólogo, às vezes, acha que os psicólogos não passam por esses processos de se indagar, né? E a gente passa, inclusive, até quando já está na clínica há muito tempo, quando já está numa profissão de sucesso há muito tempo, às vezes a gente fala, mas eu queria fazer um pouco mais, porque como a gente quer ajudar o mundo, é para isso que a gente se forma, né, Carol? A maioria das pessoas, né? A gente quer ajudar o mundo. A gente vai vendo o mundo acontecendo e vai falando, tá, mas acho que esse espaço não é mais suficiente. Como é que eu faço agora para ir para um outro espaço, né? E a gente sente isso. Eu sinto isso o tempo todo. Tanto que as pessoas me, nossa, você faz muita coisa. É porque eu vou sentindo essa necessidade externa e interna e eu não consigo não fazer. E aí eu vou estudar. E olha que legal, você falou uma coisa interessante, porque esses neurocafés, a gente fala muito de neurociência, como que a neurociência aplicada na psicologia muda a clínica ou o trabalho de cada psicólogo, né? Só que de vez em quando, eu acho que hoje a gente está falando mais do que de neurociência, porque a neurociência tinha, pelo que eu entendi, veja se eu entendi direito. Quando você entendeu de neurociência, só que o teu caso não foi só a neurociência, foi o grupo do PNP, porque ele tem muito mais do que aulas de neurociência. Ele tem todo um suporte, ele tem apoio, ele tem terapia de grupo, tem mil coisas. Então, eu acho que no teu caso foram as duas coisas, né? Foi o Sim. PNP, foi estar dentro deste lugar que tinha neurociência, Uhum. né? É o conteúdo e a comunidade. Eu acho que os dois, Uhum. mas que entender de neurociência específico te ajudou a se achar naquela confusão de falta de abordagem. É mais ou menos isso? Como se Exato. a neurociência tivesse costurado para você aquilo tudo que você fala, tá, eu gosto disso, mas não gosto disso, eu gosto de... mais ou menos isso. É isso? Exatamente, tu usou a palavra certa, assim, a costura, né? De poder Uhum. pegar um pouquinho de tudo, né? O que eu entendo, o que eu acredito, e poder ver que aquilo não é empírico, assim, né? Sim, que existe estudo, que existe uma ciência e que me mostra que muito do que eu acredito traz resultado. E Uhum. eu acho que a neurociência vem nesse papel, assim, me mostrando que, sim, eu ainda não tenho, não vou dizer que eu não vou ter no futuro, mas eu ainda não tenho uma abordagem que eu possa me ancorar e dizer, mas eu posso me ancorar na neurociência, né? Sim. E na teoria do apego, que eu digo que tá tudo Que tá ligado, junto, é. Uhum. dizer que isso é onde eu me ancoro hoje, eu tenho a segurança de atender as mães, né? E de atender os meus Uhum. pacientes. Então hoje você tá atendendo o quê, Carol? Hoje, Mães. mais especificamente mães, né?
Mas assim, Fran, e também trabalho com orientação de pais, então por isso que eu digo mais especificamente mães, mas em muitos momentos também tenho esse contato com a família no geral, né? E também o meu lado organizacional, né, também me levou para dentro das empresas para poder falar sobre isso. Ah, Então, é, Carol, que legal. então eu estou trabalhando com a psicoterapia, né, para mães, o foco. Eu estou trabalhando com a orientação parental, né, e também poder falar sobre isso em palestras, em empresas, escolas, de poder levar isso para dentro das organizações. E daí, para mim, é a hora de curar o mundo, faz muito mais sentido ainda. Não, e eu, Carol, tô pensando aqui, te escutando em escola, que você também vai ser perfeita para falar em escolas, né? Poder falar em escola, sim. Uhum, poder trazer um pouquinho Já de te, tudo já isso. te dei mais trabalho aqui. E encaixando, né, Fran, com a rotina que eu escolhi, porque daí com isso tudo me deu aquele alívio também de, bom, o turno da manhã, a minha preferência hoje é estar com o meu filho, né? Ainda, ele Uhum, ainda é pequeno, ainda entendo que precisa isso. O turno da tarde, aí para frente, então também consegui equilibrar isso, né? sim, Que era algo que se eu voltasse hoje para o organizacional, eu não conseguiria fazer, é. né? Então, assim, eu confesso que eu digo assim, às vezes eu tenho curiosidade de como que seria a Carol hoje no organizacional, porque eu acho que agora eu tenho uma bagagem muito diferente do que eu tinha naquela época. Mas, ao Sim. mesmo tempo, eu consigo ver que o caminho que eu escolhi, que eu tracei hoje, me dá também essa flexibilidade de poder definir, né, no momento do meu trabalho, da minha rotina. Uhum. Ô, Carol, e quais que você falou assim, né? Eu fui entendendo que alguns tópicos que eu estudava dentro de neurociência reverberavam aquilo que eu já acreditava, mas que não tinha encontrado apoio, né? Teórico, científico, enfim. Você sabe dizer pra gente quais são, até para as pessoas entenderem assim, sem, não precisa falar na prova, tá? É só assim, da tua perspectiva com o nome que você dá. Qualquer coisa eu traduzo. Pode ficar tranquilo, Ótimo, o frio na barriga. né? Não, assim, a primeira que me vem muito forte é o vínculo, né? De poder trabalhar e usar o vínculo e desmistificar aquilo que muitas pessoas acham que para ser psicóloga tu tem que ter cara de paisagem, né? Uhum, Não, né? Não é isso. Então, esse é um dos pontos que me conectou muito e disse, aqui tá a Carol. Eu me identifico com isso, né? Essa aproximação, esse vínculo, o poder e aquilo que eu comentei, o que eu senti falta daquela acolhida, né? Na área organizacional, uhum, de poder trabalhar isso com as pessoas. E outros pontos, Fran, que eu acho que para mim também foram importantes, e daí também conectando com a minha história, por isso que é aquilo, né? A carreira é o que a gente vive, né? Muito eu escutei, principalmente como eu comentei, a minha gestação depois do histórico, eu acabei tendo uma gestação mais ansiosa. Eu escutei muito que tu tem que ficar bem, tu tem que estar bem, tu precisa passar pro teu filho que tu tá bem. Eu sei, é o que eu mais quero, mas gente, tem horas que eu não tô conseguindo, né? E cada sim. vez que eu escuto de alguém, tu tem que ficar bem, e eu sei que eu quero e que eu preciso, mas que eu não tô conseguindo, eu fico um pouco pior, né? E nas aulas de poder perceber isso que talvez, né, o dizer que tu tem que ficar bem é a pior ajuda que tu pode dar, né? E sim Nossa, me poder arrepiei, Carol. Que legal que isso te pegou. ter estratégia, poder, sabe, realmente direcionar para, sim, entendo que tu precisa ficar bem, mas eu posso te ajudar, né, a encontrar esse caminho do ficar bem. Porque não é simplesmente, então tá, né? Eu sei que eu Uhum, preciso. Se fosse só saber, eu estaria bem, 100%. É sim. tudo que eu queria para minha gestação, tá 100%. Mas em Uhum, alguns momentos eu não conseguia. E no PNP de poder enxergar, e daí por isso também o desejo de atender mães, por saber isso. Não é que a gente não queira ficar bem, mas às uhum, vezes, seja uma ansiedade na gestação, seja a exaustão, o cansaço de tu, né? Porque a decisão de sair da organizacional sem ter traçado o caminho também me leva para uma exaustão de estar sempre com meu filho, né? Com sim. uma rede de apoio menor, enfim. Então, de poder identificar que eu posso levar isso para as mães, né? E Uhum, ajudar elas como tu diz, olhar o dia a dia, né? Onde é que a gente uhum. pode trabalhar, enfim. Então,
É porque gente, quem tá achando essa história linda, escreve. Estou achando essa história linda. Eu tô emocionada aqui. Você sabe que eu me emociono. Carol já sabe que minhas alunas já sabem que eu me emociono com as histórias, né? Porque toca a gente, né? A gente já viveu um pouquinho de cada uma dessas coisas. E o que você está dizendo, então, na verdade, deixa eu tentar traduzir, né? Porque a gente sabe do que você está dizendo, mas às vezes as pessoas só estão entendendo a parte de cima, assim, né? Essa, uma das coisas que a gente fala muito, que os estudos de neurociência, isso a gente encontra neurociência do desamparo, neurociência do trauma, neurociência da maternidade, né? Neurociência dos primeiros 2 anos de vida, é, teoria polivagal, acho que também tem muito ali essa aprendizagem de que esta frase e essa obrigatoriedade de ter que ficar bem quer dizer que você é maduro emocionalmente, na verdade estraga a nossa possibilidade de melhora emocional. Basicamente é isso, né? Porque a gente aprende muito isso na psicologia e na organização também, né, Carol? Assim, não, você tem que Sim. conseguir ficar bem, você é responsável por você mesmo. Oi, não sou, ainda mais agora. Na maternidade não sou responsável por nada, só por este neném. E aí a gente começa a entender o porquê e como que a gente precisa acolher, né, essa dor. É isso? É isso, é isso. E que ok, né? Eu entendo o pontinho da autorresponsabilidade, mas assim, né? Eu preciso acolher, eu preciso que me acolham, eu preciso olhar Uhum, para minha história, eu preciso abraçar isso tudo, né? E entender que, ok, também tá tudo bem. Também tá tudo bem não saber o que fazer e não estar bem, né? A questão uhum. é pedir ajuda. É. Outro ponto também que agora te ouvindo eu lembrei que é a questão que é o que eu uso muito na minha fala hoje, né? Que é a questão do sentir, né, Fran? Tá tudo bem sentir, né? Tá tudo bem sentir raiva, que muitas vezes na maternidade a gente sente, meu Deus do céu, sentir raiva. Meu Deus do céu, a Uhum, valência do tô feliz aqui e queria estar em outro lugar, né? Tá tudo bem. uhum. Tá E tudo poder bem. saber que tu pode sentir e acolher e abraçar isso também te dá um respiro, né? Então poder eu vivenciar isso e poder levar isso para as mães, né? O que que tu tá sentindo, né? Acolher elas terem um lugar onde a emoção dela não será julgada. Até porque a gente entende com neurociência que o único jeito de regular uma emoção é aceitando que ela existe, né? Ah, isso é muito maravilhoso, né, Carol? Você estava me contando isso, eu lembrei que eu tenho algumas amigas mesmo aqui em Curitiba, que não são psicólogas e tudo, e faz alguns meses uma delas me falou assim, ela estava falando que ela estava com o filho dela sozinha, o marido estava viajando, uma semana viajando, então a gente já imagina o cansaço que ela estava com o filho de 2 anos e meio, à noite trabalhando, enfim, home office, tudo aquilo lá. E aí ela falou assim, ai, Franciele, não escute o que eu vou falar agora, porque daí ela acho que ficou com medo, não sei, que eu fosse julgar ela como psicóloga, falou assim, mas eu chorei na frente dele porque eu estava exausta. E eu falei, mas por que que você tem medo de falar isso? Que bom que você chorou na frente dele porque estava exausta, melhor do que gritar com ele porque está exausta. Você é humana, teu filho pode saber que você cansa, teu filho pode saber que você sobrecarrega, porque é isso que vai ajudar ele a entender que existem dores e ele pode fazer parte de regular. Aí ela eu falei, não tem problema nenhum. Você ter idade, eu falei assim, te permito, já que era isso que você estava pedindo, tá ok. E olha como que a gente ainda tem essa noção, né? E que neurociência deixa muito claro pra gente, acho que principalmente para mães, e tem a ver com a história que você sofreu. Eu tenho todo o direito de sofrer. E tenho todo o direito de demonstrar esta dor. Eu não preciso esconder ela do mundo, né? Só que a gente ainda precisa criar esses espaços de aceitar essa dor, né? Porque eles ainda não existem muito. Exato. Somos seres integrais, né? Nós sentimos e tá tudo bem sentir. E eu acho que a hora de curar o mundo, como a gente fala, esse chorar na frente do filho, é humanizar, né? E a Uhum, gente vai curar o mundo humanizando. E o que é. que tem, né, no humano que diferencia é o sentir, é o Uhum. poder ter essa emoção, né? É o poder, sim, mostrar que eu tô cansada, chorar, mas cuidar disso também, né? É o poder trabalhar na ambivalência dos sentimentos e saber que não é um ou outro, né? Que eles andam juntos. Andam juntos.
E que a gente precisa de um espaço de acolhimento. Ó, uma pessoa escreveu aqui, ó, primeira vez aqui e já quero aprender tudo. É exatamente isso que eu passei na minha gestação. As mulheres vão se identificar muito, porque acho que a grande maioria de nós passa por este processo na gestação, né? Eu passei Uhum. na primeira também, eu já tinha minha empresa, já atendia, eu já estava dentro desse contexto, já estudava neurociência, então já foi diferente, mas eu ainda trabalhava, eu era consultora, fazia treinamento igual eu faço hoje para empresas. E na gestação foi muito interessante, porque no final da gestação eu tinha uma sociedade, eu falei, chega, não quero mais sociedade, não quero nada, porque eu me senti tão desacolhida no processo. Eu viajava, dava treinamento o dia inteiro de pé, com aquela barrigona, voltava no mesmo dia, ficava cansada. E aí eu tinha pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa de sociedade e a minha própria família dizendo assim: mas por que que você tá cansada, tá reclamando de boca cheia? Que bom que você pode viajar a trabalho. Eu falava assim, gente, essas pessoas não têm um mínimo de compaixão. E aí a única pessoa que me acolhia era em casa, quando eu chegava com meu marido. Eu lembro que na época eu fiquei com uma infecção nas costas que eu tenho até hoje, de tanto ficar de pé viajando com barrigão. E eu responsável pela minha empresa, tudo que eu entregava, dava o salário de todas as pessoas que eu trabalhava, inclusive dessas que falavam mal de mim, e que falavam, eu não quero ir fazer esse treinamento porque eu tenho medo de fazer errado, então eu ia. Então, assim, foi um processo muito doloroso, e as empresas querendo me contratar para fazer os cursos dentro das empresas, e aí eu falei, chega. A partir de agora sou só eu. A gravidez me deu essa coragem, assim, sabe? Só eu. Desfiz todas as sociedades que eu precisava, era eu e meu marido, falei, pronto, e é daqui para frente a gente vai fazer o que a gente quiser, porque eu não quero me sentir julgada por ter as minhas fraquezas. E eu não quero que ninguém dependa financeiramente delas. Então, eu tinha uma empresa que já estava crescendo bem, cortei tudo. E para os meus clientes, eu falei assim: ó, já que você quer que eu dê, ótimo, mas você vai ter que esperar eu voltar. Vai ter que esperar tipo 5 meses. E eles esperaram, Carol, você acredita? Acredito. E quando voltei, ainda voltar, eu ia com o meu filho da curso, saía para amamentar, ia meu marido junto, minha mãe. Exaustivo também, porque eu não tive licença, né? Eu voltei com 2, 3 semanas, mas junto para eu poder ficar junto com o meu filho. Nossa, e eles esperaram. Então, assim, modifica demais a gente. E a gente precisa desse mundo humano, né? Precisamos desse mundo humano e precisamos cultivar isso, né, Fran? E acho que a neurociência veio me ajudando muito a enxergar que sim, que é possível, né? Uhum, E, uhum. e que é no meu pedacinho e com toda essa mudança, e óbvio, né, Fran, que passei por várias incertezas e começou todo esse processo por incerteza. E não vou dizer que todo dia é fácil, tem também, né, esses altos e baixos, como a gente falou, as ambivalências, mas ao mesmo tempo a segurança e a confiança, né, que eu acho que era a base que eu precisava para poder fazer essa transição de carreira, eu encontrei e muito feliz, assim, de sentir. E daí, como tu diz antes, né, de sentir a liberdade de ser quem a gente é, né? É. Então, assim, sim, Com o né? nosso pacote de dores, de não dores, de tudo isso, né? Porque não dá pra gente fazer isso pelos outros e não ter isso pra gente. Não dá. A gente se esvazia por dentro, né? Não dá. Que legal, Carol, que bonito. Por você poder. Obrigada por estar contando a tua história aqui, né? Porque também acho que a gente precisa de mais histórias assim, né? A gente não é super-herói, nós somos humanos igual todos os humanos, né? E a gente Sim, precisa desse lugar de amparo também. exato. E como tu falou, é o lugar de amparo, o ter o lugar de amparo e o saber se amparar também, como faz diferença isso, né? Carol, que pessoa que você era? Você consegue definir que pessoa que você era antes do PNP ou da neurociência e que pessoa que você é depois? Fran, o que que eu vou te dizer? Como eu disse assim, para mim ele tem todo um conjunto, né? O PNP ele é extremamente importante para ter me ajudado essa reconexão com a psicologia e essa segurança, a confiança de poder tirar meu CRP e dizer sim, vou para a clínica, né? Uhum. Mas acho que é todo um conjunto que quando eu vejo o PNP ele chegou junto. E daí, como eu disse, né? Se eu olhar a Carol do organizacional antes e a Carol hoje da clínica e mãe, eu me vejo muito mais segura, eu me vejo muito mais confiante, eu me vejo muito mais eu, né? Com a liberdade de fazer minhas escolhas, assim.
Então, eu vejo que ele vem dessa transformação, né? Que é uma transformação conjunta, mas é isso, que ele me ajudou muito a essa reconexão com a psicologia e essa segurança, essa confiança de poder dizer, sim, eu sou o Carol, eu sou psicóloga, né? E eu tô aqui numa nova trajetória, não faz tanto tempo, isso é recente, mas né, não invalida tudo que eu tenho condições de trabalhar hoje. Uhum, não invalida nada. Na verdade, só te dá mais. É o contrário, né, Carol? Porque E se essa você fosse psicóloga clínica a vida inteira, talvez você tivesse que desconstruir muito mais do que construir. Exato. E essa humanização, e é a humanização que a gente está falando, né? Uhum. Poder chegar aqui ao vivo e dizer sim, tive insegurança, não sabia se eu tinha condições de ir para a clínica, é mais ou menos como chorar na frente do filho, né? É, é, E é é, isso, né? é. É isso. E olha só, o pessoal já amando. E é muito interessante, né, Carol? Porque você, quando você, a tua fala, a tua comunicação, acho que a empresa nos dá isso, ela é muito segura, ela tem uma eloquência, então a gente nem percebe que tem, que teria, entendeu? Se você não falasse, a gente não ia saber. E Ó, a as Cris, pessoas, é, a não, eu Cris ia dizer, falando, as pessoas brincam comigo e dizem, tu estava nervosa? Gente, eu tô. é que não parece, aprendi a falar bem. Isso a organização nos ensina a fingir bem, a gente finge bem, eu fingi bem também. Consigo achar um processo. Não é nem fingir, né? Você consegue achar uma, uma segurança em comunicar mesmo quando você não está bem, né? É diferente, assim. Você fala, não, beleza, não tô tão seguro, mas eu posso me comunicar. Uhum. Pronto, É, né? e eu acho que e é muito isso confiar no que tu vai dizer, né? Saber o que tu vai dizer, confiar, né? Não que eu sabia exatamente que eu ia chegar aqui e dizer, mas eu tô falando da minha história, né? Então, ninguém melhor do que eu para falar da minha Contar a história, o tua que eu sinto, o história. que eu É, vivi, né? ninguém te Então, isso tira. acaba. É, Ô, Carol, e qual, assim, pra gente ajudar as pessoas, o que que você acha que as pessoas teriam que começar? Tópico essencial eu começar o tópico essencial em que sentido, Fran? de neurociência. Tópico essencial. O que que a pessoa Para tem que começar para poder fazer, na tua opinião, dentro da tua trajetória? mas tu diz para poder fazer a formação Para poder ou para fazer a transição para ir para a clínica. transição para ir para clínica, desculpa. Para mim, né, como eu disse assim, para mim foi uma questão de poder conectar e encontrar em minha segurança. Então, para mim foi poder trabalhar a minha segurança e foi onde a neurociência me ajudou muito, porque, como eu falei, através do conteúdo, através do grupo, através de tudo isso, conseguiu me fazer perceber que eu sei, né, eu tenho uma forma de acolhida com as pessoas que combina comigo e que eu tenho condições de enfim, de ser eu naquilo que eu acredito, né? Mas Então, então não assim, tem para você não tem um tópico especial. Começa estudando vínculo, começa estudando desamparo, começa estudando emoções. eu vou te dizer que eu fui bem na ordem dos master módulos. Eu Tá. comecei pela introdução, eu fui bem na ordem que está proposta. O que eu fazia no meio do caminho era poder ir para os temas da neurociência na maternidade, porque daí eram temas que conectava com o que eu estava estudando e trabalhando, né? Uhum. Mas eu fui bem na ordem e vou te dizer, para mim, talvez por isso a dificuldade de entender a pergunta, é muito difícil escolher algum outro. Para mim, Uhum. são todos e eles têm uma conexão, que nem eu comentei. Eu amei o vínculo, mas o vínculo tá lá no final. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse começado pelo vínculo, não sei, sabe? Também teria feito muito efeito, mas para mim foi uma construção do passo a passo que eu não abriria a mão. Inclusive, eu sou Uhum. o tipo de pessoa que eu tenho vontade de voltar nas aulas, né? Eu já assisti toda e eu tenho vontade de vou começar de novo, quero ouvir mais um pouco, porque cada vez que eu discuto, né, e daí nas aulas ao vivo e tudo que a gente tem, abrem novos caminhos, novas oportunidades, assim, Sim, sabe? Então, sim. opa, para E aí, que esse pedacinho eu não tinha pego. sim, sim. E assim é com todos os aprendizados, né? Até os livros que a gente lê naquele momento, absorve aqueles 30% e depois fala, não, agora outros 30% daquilo que eu tô podendo dar foco e tudo, né? Mas espera para fazer, porque eu tô regravando e parei a regravação por causa do congresso, porque tinha tanta coisa nova no congresso que agora eu vou inserir tudo de novidade no congresso. Meu Deus, vou enlouquecer as pessoas. Mas
É ótimo porque é isso, né? Porque tem muita questão do momento. A gente vai Tem. absorvendo à medida daquilo que a gente está vivendo. Então, assim, tanto que a semana que vem, na semana neuropsia, eu vou estar lá, Você sabe? vai, Eu já tô. Carol? É, eu Eu acho que vou vai estar ser lá. legal você ver de outro lugar agora, né? Desculpa. Sim, eu vou estar lá porque isso, pra mim, e eu vou estar lá, que nem eu digo, às vezes eu consigo estar sentada aqui. Às vezes eu tô aqui com fone de ouvido, fazendo o que eu preciso fazer. Mas, claro, na hora da aula eu preciso sentar porque eu sou de anotar. Mas, por exemplo, a semana da neuropsia, eu tô com fone de ouvido e tô lá cuidando do meu pequeno. Mas pra mim é importante porque é isso. Daqui a pouco eu escuto algo que, opa, isso aqui tinha passado. Que legal. Ô, Carol, muito obrigada. É, Carol, passa seu contato aqui falado. Você vai estar marcada nessa live, mas passa porque acho que tem muita gente que vai querer aprender com você, te acompanhar, até fazer uma sessão com você, né, para ajudar nesse processo. Legal. Agora a voz começou a falhar, né? Desculpa. Carol Ortiz, mentora parental PC. É um super Instagram, mas como eu falei, eu fui pelo mentora parental e daqui a pouco, opa, a neurociência me fez botar o psi aqui no final, né? Então, eu tenho atualizado o Instagram também, comecei depois a parte do Instagram, né? Mas Hoje a gente aos tem entre poucos. nós sobre isso, Carol. Vamos conversar sobre as nossas dificuldades de vender o nosso serviço nas redes sociais. Exato, e eu preciso estar lá por isso, viu? Porque eu tô agora para o desafio é esse, A gente sempre trazer vai mais ter, pessoas né? para Desafio. Impressionante. Eu acho isso bonito, dentro. mas é impressionante como a gente nunca para, né? Vai com desafio, aí você fala, agora tem outro. E assim o mundo vai indo, né? Na nossa vida e na nossa profissão. Carol, então, muito obrigada. Pessoal que tem interesse. Você sabe, Carol, que eu acho até que daqui a pouco você vai estar ajudando psicólogas a fazer esse processo de transição dentro do consultório, né? Vai ser muito Acredito que sim, legal. vai ser muito bacana. A Uhum. se encontrar depois da maternidade, voltar para a psicologia, não só por causa da sua história, né? Porque aí tecnicamente também a gente vai tendo, né? Você tem condições de ajudar alguém tecnicamente a passar por esse processo, né? Ó, a Cris, finalmente eu tô dentro de um lugar que eu me vejo. Olha que maravilha com o teu relato, né? Você já poder ter pessoas que falam, nossa, achei que eu não tinha jeito e agora eu sei que tem. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, obrigada mais uma vez. Espero que as pessoas tenham gostado. Vai ficar aqui um dia inteiro, ele fica, né, rodando. E aí, Carol, você só aceita ali depois também, que vai vir o convite para ir para o teu feed. Pelo menos nesse dia você consegue compartilhar, tá? Tá. E hoje à Uhum. noite, gente, depois do jogo, quero ver quem que vem nessa live depois do jogo. Eu vou falar sobre essa questão da neurociência e do DSM-4 para a própria psicologia. Será que é só o DSM-4? Que eu acho que vai ser uma coisa de carreira de neurociência bem importante também para as pessoas virem. Então, um beijo, Carol. Bom dia de trabalho para Obrigada. você. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom Tchau. dia.